Começando. Bem-vindos a mais um podcast do Conecta Parceiros de Negócios. Hoje eu estou entrevistando aqui um advogado, Dr. Tafarel, meu amigo do Grupo Conecta. Seja muito bem-vindo. Tafarel, eu acho que em todos os lugares que você foi entrevistado no mundo, a primeira pergunta foi essa. Eu até brinquei no escritório lá, assim, será que eles vão fazer essa pergunta? Por que o meu nome é Tafarel? Por que Tafarel? Porque Tafarel é uma coisa muito emblemática. Teve um amigo advogado e perguntou bem assim, e qual é o nome dos seus irmãos? É Dida? É Rogério Ceni? E qual o nome dos seus irmãos? É Rodrigo e Felipe. Nomes normais, porque minha mãe que colocou. Aí eu sou o mais novo. Aí ficou vez assim, Zezé, chama de Zezé. Coloca lá o nome do último filho. Colocou Tafarel. A minha mãe não sabia que antigamente você podia registrar na maternidade mesmo, chegou com a certidão de nascimento. Tafarel. Minha mãe falou, você tá brincando. E o Tafarel goleiro, o nome dele é Cláudio André Tafarel. O meu é Tafarel com TH e não com 2 Fs. O do goleiro é com 2 Fs. Mas, assim, eu tenho 36 anos, não nasci em 94. Que é a próxima pergunta que as pessoas fazem. Então já adianta, vai. Já quebra meu galho aí. Já é a próxima pergunta. E conheci outros Tafaréis, tá? Eu vou falar Tafaréis no plural. Conheci um Tafarel Ribeiro, meu nome é Tafarel Ribeiro também. Comprando um remédio na Drogazil. Você tem um homônimo, Tafarel Ribeiro, Tafarel Ribeiro, aqui? você acredita? Mas é escrito diferente. E conheci outro na academia, presencialmente, Tafarel. E é legal, né? Que a gente fica batendo papo, porque é muito engraçado, né? Interessante que uma vez lá em Cachoeiro, no processo, era um processo da área de família na época, que o juiz ele falou bem assim, doutor, não vou negar, quando eu abri o seu processo, vi o seu nome, me veio a voz do Galvão Bueno. Na minha cabeça, na hora. Sai que é sua! Mas a ideia da sua mãe foi realmente... Meu pai. Mas foi uma homenagem ao goleiro mesmo ou porque... Não, é engraçado, porque assim, a gente é botafoguense, não é atleticano, Inter, onde o Tafarel jogou. E assim, meu pai falou que tava indo pra maternidade, no ônibus, e viu 2 caras na frente, nem tava indo, e falou assim, olha, vou colocar no meu filho Tafarel. Ele ouviu a ideia, achou sensacional a ideia, e colocou o nome Tafarel. E até hoje. Meu nome de ensino médio era Tetra, do apelido. É tetra? Muito bom. Sofri bullying eterno. Ó, teve uma época que eu tava com meu carro na oficina, e toda hora que eu pegava o Uber fazia a mesma piada, não aguentava Mas até a mesma hoje, piada. você já nem já sabe, Já né? acostumei. Você Já já acostumei. sabe. Seja Então aí pra normal. você deixou de ser goleiro, agora é advogado. Agora eu virei advogado, aposentei no futebol, agora tô advogando. Você é de Cachoeiro, Tafarel? Então, a minha família é de Cachoeiro, todo mundo acha que eu sou de Cachoeiro, mas a família, meus irmãos todos nasceram em Cachoeiro. Eu fui o único que nasci em Vitória. Morei uns anos da minha vida lá na Serra, chamado Fio Rosa, um bairro que me ajudou muito até a escolher essa profissão de advogado e na área previdenciária. E cresci lá e fiz a faculdade em Cachoeiro. Eu voltei em 2007 e fiz a faculdade em 2008, me formei em 2012 lá em Cachoeiro mesmo, na FDCI. Comecei a advogar e na área a gente não escolhe logo previdenciário, a gente vai advogando em tudo, precisa colocar dinheiro no escritório. Eu lembro que a gente alugou uma sala, não tinha dinheiro pro próximo mês. Eu tinha um carro do meu pai, o Escort Perua, que eu andava até sem carteira na época. O apelido do cara era De Volta pro Futuro. Por que De Volta pro O Futuro? DeLorean. Porque quando você acelerava o carro, a roda tava tão gasta com aqueles fios de cobre, que eu acelerava o carro e saía fogo do carro. Eu De Volta pro Futuro. Toma. Eu tava falando De Volta pro Futuro. Os Escort Perua, assim, ele ajudou muito, é legal essas histórias, porque a gente fazia muita diligência, que na época não era eletrônico, então a gente fazia muito serviço de diligência. Eu ia para Alegre, que era próximo de Cachoeiro, Castelo, e assim a gente alimentava o escritório com isso, além de pegar criminal, já passamos um monte de delegacia, e fiquei em Cachoeiro até mais ou menos 2018, assim, saí da sociedade em 2018, e começamos a pegar alguma coisa previdenciária, porque na época previdenciário demorava muito. Porque demora, a gente previdenciária te pega e só cobra se o cliente ganhar, né?
E a gente precisava de dinheiro, então a gente foi pegando várias coisas, mas aí deu certo o previdenciário, um deu outro. Então a gente já começou, eu e meu ex-sócio, eles viram uma possibilidade de ganhos legais. Aí, por alguns motivos, na época eu queria estudar para concurso, eu saí da sociedade, e veio a pandemia logo após, em 2019. E eu recebi uma proposta de sociedade para vir aqui para Vila Velha. Meu ex-sócio era do Rio, veio lá com a possibilidade de investir, eu tinha ideias de investir no previdenciário, montamos um escritório aqui na Praia da Costa, para lidar unicamente com o previdenciário. E foi na época que eu tive, assim, que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, que foi justamente na pandemia. Que muitas pessoas, infelizmente, quebraram o negócio, mas pra gente foi muito vantajoso. A justiça estava naquela ainda, não podia fazer perícia, mas eu estava com muito processo. Logo após, acabou a pandemia, a gente foi tocando o barco no previdenciário. Fizemos muitas também atendimentos em questão dos pescadores, a gente pegou muito processo de pescador, viajando para Bahia, aqueles sertões da Bahia bem carentes, pessoal bem carente mesmo. E isso tudo o previdenciário trouxe. E, assim, e o previdenciário não é que eu, vou escolher ser advogado empresarial, vou escolher ser advogado criminal, não. Caiu no meu colo. E assim, hoje eu sou extremamente apaixonado pelo direito previdenciário. Não me vejo assim, sendo advogado de grandes empresas. É legal, porque eu também nunca, Silvio, eu gostei de usar terno. Nunca gostei Também não gosto, não. aquela imagem do advogado, porque eu saí da faculdade, o professor falava o seguinte: o cliente quer comprar a imagem do advogado engravatado, de terno, com a bolsa Eu acho que cara. afasta isso. No previdenciário afastou. E eu gostei Afasta. porque eu fui gente da gente, eu sou daquele jeito. Eu gosto do povão, eu gosto de estar de contato. E eu lembro que nas casas que eu ia na roça dos clientes, eu tomava café, eu adoro café. Mas eu tenho tendência a ter um pouco de pressão alta. Então a veia tava assim, já saltitando de tanto café, tava assim, já tremendo, que eu não aguentava mais e ficava sem graça de negar. E um amigo meu que tava comigo oferecia mais café. Às vezes o cliente está cortando um peixe lá, que é tripa de peixe, assim, ó. Lava o copo assim, te dá pra tomar café. Você tem que tomar café, ué. Não pode negar o café. Legal, essas histórias são interessantes. Mas por que você fez direito? Então, isso tudo tem a ver da onde que eu morei. Os meus irmãos são formados, um engenheiro, outro contador. E meus pais não tiveram ensino superior. Meu pai é eletricista, aposentado, minha mãe sempre foi doméstica. Trabalhava, às vezes, com algum emprego numa padaria, como confeiteira, mas sempre foi doméstica. A gente veio de uma origem muito carente. Lá onde eu morei em Fio Rosa, eu brinco que quando chovia, eu achava que ia cair tudo, porque é casa de telha. E hoje em dia, às vezes, eu gosto de voltar aonde que eu morei para saber das minhas origens. E lá, meu pai fala que ele sempre soube que eu seria advogado. Porque ele sempre falava que eu odiava justiça. Até nas brincadeiras, eu nunca gostei de justiça. Ele falou assim: isso aí você é advogado. E lá a gente vê pessoas muito carentes e a gente cresce naquela sociedade que a gente não vê possibilidade de direito. Depois, quando você faz uma faculdade de direito e vê que aquelas pessoas realmente poderiam ter direitos e por muitas vezes ela não saber que tinha direito, a gente fica até um pouco frustrado e irritado com a sociedade, com o governo. E vendo essa minha irritabilidade de querer justiça, da onde que eu vim também, que as pessoas realmente são extremamente carentes. E vendo a possibilidade do direito previdenciário poder trazer de volta a dignidade com o dinheiro que seja, para as pessoas realmente precisarem até movimentar a economia lá. Porque imagina, você consegue um salário mínimo para a pessoa de um Loas, ela vai movimentar a economia daquele pequeno bairro. Ele vai comprar no comércio o seu João, que o seu João vai poder contratar mais pessoas. O previdenciário faz isso e traz de volta a qualidade de vida das pessoas que muitas vezes não têm nem o dinheiro para comprar uma cesta básica. E vendo da onde que eu vim e previdenciário poder fazer justiça para essas pessoas, uniu tudo. Eu sempre gostei não dessa área de direito, mas sempre gostei dessa área de justiça. E vi no direito a única possibilidade que se encaixava com o que eu gostava. Essa parte do previdenciário é uma parte do direito muito humana mesmo, né? É muito humano, assim. Por mais que eu tenha ido para outros lados do direito, e realmente eu falo que o advogado previdenciário é um sacerdócio, porque você vai lidar com pessoas carentes, pessoas muitas vezes que não sabem falar. Não é grandes empresários que chegam lá pro escritório, Uhum. pagam o almoço, você vai fazer. Não, são pessoas realmente carentes que às vezes elas dão tudo que ela tem de gratidão para você. Além de pagar os honorários, aquela história mesmo, eles não. Um cajá, eu adoro cajá.
dá um abacate, dá os ovos lá que a galinha acabou de botar lá. É assim. Um cabrito. É muito. Cara, já vi cada história, pato. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse pato, meu Deus do céu? Vou fazer esse pato no carro, pato vivo. Tem umas coisas no Instagram. A gente acha que é a história vem de pato Foi vivo. advogado. E é legal porque, ó, teve uma questão interessante. Eu advogo muito na região ali de Piúma, Anchieta, que eu tava passando férias em Anchieta. E uma das vezes a gente não lembra do cliente, assim, assim, tem relance. Eu tava comprando lá na fila lá, e ela falou assim: o doutor Tafarel ali, o doutor. Às vezes fala, doutor goleiro. Doutor goleiro. Doutor Tafarel ali. Eu falei assim: opa. Eu falei assim: tudo bem? Eu falei assim: doutor, olha só. Então, assim, ela falando, até me emociona, que ela falou assim: olha, doutor, essa carrinho de compra aqui, você lembra? Hoje eu posso fazer porque você conseguiu me aposentar, que era a marisqueira. Aí a gente conseguiu aposentar. Eu falei assim: nossa, que legal. Eu falei assim: olha, hoje eu posso comprar o meu feijãozinho, a minha carne, porque graças a Deus você conseguiu aposentar a gente. Estou muito feliz, tá? E são essas coisas que dinheiro não paga. Ai. Não é só dinheiro. E essas coisas de a pessoa ter um reconhecimento é muito legal para a profissão. Não tem como falar, é muito legal. Então você alcançou a gente tem muitos sonhos na vida, mas se o seu era justiça, você conseguiu, porque você faz justiça para essas pessoas que precisam dessa ajuda. E assim, eu até estava contando com outra advogada também, que é previdencialista, que tem causas que a gente realmente vê que pessoas ela precisa. E quando o judiciário nega o acesso ao direito dessa pessoa, a gente sofre com essa pessoa. Por mais ela acha que é mais um processo, a gente sofre. Eu teve um caso lá que eu tive que despachar pessoalmente com o juiz, explicar a situação dele com Sua Excelência. Isso aqui não é o honorário que eu quero. Você pode ter certeza, eu não vou ficar mais rico nem mais pobre com esse processo. Excelência, realmente essa pessoa precisa. Ela precisa disso, ela precisa para sobreviver. E ele vindo a situação, começou a analisar com mais cuidado e a gente conseguiu reverter. A gente tinha perdido na primeira instância, na turma recursal nós conseguimos reverter. Porque ele realmente entendeu, graças a Deus, cara, isso aí foi um alívio para minha alma, porque ele realmente conseguiu entender. Porque não era só, eu expliquei para ele que não era só mais o processo. Porque às vezes a pessoa passa de um quarto salário mínimo, umas coisas que, casa própria, mas a casa é paupérrima. A casa realmente é muito triste a situação. E às vezes a pessoa tem que estar preparada, porque cada casa que a gente vai, a gente sai de lá pesado, porque é vulnerabilidade extrema. A gente acha que é só pro Nordeste que a gente vai ver vulnerabilidade, não. Aqui próximo, da região metropolitana do Espírito Santo. Tem pessoas realmente carentes, à margem da pobreza mesmo, cara. E o Previdenciário vem isso, para ajudar no mínimo existencial. Você é um defensor do INSS, então. Em que sentido você fala? Tô sendo generalista. Para essa parte da seguridade social, do assistencialismo, tem que ter. Por mais que tem pessoas que usam isso pro lado negativo, tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que precisam. Muito, Silvio, de verdade, muitas pessoas que precisam. Agora, mudando aqui um pouquinho de assunto, achei linda a sua história, parabéns, viu? A gente ouve falar toda hora de revisão de aposentadoria. O que é isso? Vamos lá. Para quem tem direito a essa revisão, são alguns casos que as pessoas têm que ficar atentas que eles têm direito a essa revisão. Primeiro, se a pessoa perder, passar os 10 anos, quando ela aposenta, tem a carta lá, você pode rever sua aposentadoria no máximo 10 anos, que é o prazo decadencial que a gente fala. Passou esses 10 anos, não tem como mais rever essa aposentadoria. São alguns casos que as pessoas trabalharam em entidade insalubre, que é o famoso PPP. Uhum. Às vezes, o que o INSS faz? Vou te dar um caso prático que aconteceu no escritório. A minha cliente já trabalhou na área hospitalar, no centro cirúrgico, como enfermeira. O INSS não contabilizou o tempo insalubre dela. Contabilizou apenas o tempo dela de trabalho. E ela aposentou com o salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo. Antes do tempo, faltando 2 meses antes de encerrar os 10 anos, ela procurou o nosso escritório. A gente conseguiu revisar, juntou todos os PPPs dela, o LTCAT, provando para o juiz que ela realmente trabalhou na área insalubre, conseguimos desdobrar o valor que ela recebia. Os honorários, ela recebeu o valor da causa, foi quase R$100 mil, num caso desse. Imagina quantos outros casos que o INSS faz. O INSS é campeão em erro de aposentadoria. Um outro caso que a gente fala que é o tempo concomitante. Costuma ser professor e médico. Um caso,
professor que trabalhava um período de manhã ou de tarde. O INSS não contabilizava esses 2 períodos, só um. A pessoa pode somar e realizar a sua aposentadoria, tá? Outro caso, a pessoa que o INSS na época, antes de ser informatizado, começou mais ou menos na década de 90, não colocou o tempo da carteira. E isso, pô, ficou 5, 7 anos sem o tempo para contabilizar a questão da aposentadoria. E isso também a gente pode colocar no acréscimo para ela aumentar o valor que ela recebe. São mais ou menos esses 3 casos são os mais famosos. A questão da revisão da vida toda, o STF já bateu martelo que infelizmente as pessoas, apesar de terem direito, o governo não vai pagar. Uau! Infelizmente. Muitos advogados colocaram protocolaram o processo, a revisão da vida toda, e agora, infelizmente, Todo mundo morreu na não vai praia. receber. Ninguém vai receber. E para aposentar, ter direito à aposentadoria, eu preciso contribuir. Existe alguma aposentadoria, algum tipo de benefício de aposentadoria que não depende de contribuição? Como todo advogado fala, depende. Mas aposentar mesmo, a pessoa pode aposentar, que é uma exceção, a palavra aposentar, depois eu vou falar da questão do benefício, sem contribuir, são os produtores rurais e os pescadores artesanais. O que seria um pescador artesanal? São pessoas que pescam com pequenas embarcações, em regime de economia familiar. Ou seja, a pessoa, ela pesca juntamente com a sua família, aqueles barcos que a gente vê Tipo de Vila de Pescador de rede, Itapuã, da isso aí. Prainha, de Vila Mas Velha. teve um caso interessante, Silvia, que alguns casos lá em Anchieta, isso aqui foge um pouco da lei, que eu comecei a pegar alguma marisqueira para aposentar e o juiz estava negando porque falava que faltava o regime de economia familiar. Porque lá é uma questão cultural que as marisqueiras que costumam trabalhar na questão de pesca, os maridos não. O juiz pegava, doutor, aqui não tem o regime de economia familiar. Eu tive que provar para ele que naquele contexto as marisqueiras realmente trabalhavam e os maridos não. É o contexto cultural da de Anchieta. E ele consegui depois reverter na turma, recursar um processo desse e peguei a minha própria sentença lá da turma recursal e joguei como jurisprudência dos meus próprios processos. Consegui reverter todos. Mas é uma questão diferente de cada caso. E também os benefícios que as pessoas podem receber que está na Seguridade Social, que é assistência, previdência e saúde. O assistencialismo que está na Seguridade Social, as pessoas podem receber um benefício sem ter contribuído com o INSS, que é o famoso BPC-LOAS, que é para os idosos com 65 anos, tanto homem quanto mulher, e as pessoas deficientes. O que é deficiente para a lei? É aquela doença que perdura por 2 anos ou mais. A pessoa não precisa ter contribuído necessariamente com o INSS, ela vai conseguir sim um benefício, que é um salário mínimo em um bom mês. E ela tem que provar também a vulnerabilidade, tem que estar escrito no CAD único e estar recebendo uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Aí as pessoas me perguntam, doutor, mas é 1/4 do salário mínimo. Isso é taxativo? Isso tem que ser... Não, é 1/4 do salário mínimo líquido. Vamos dizer que a pessoa recebe um salário mínimo, o marido da pessoa recebe um salário mínimo de carteira assinada, mas tem que pagar aluguel, tem que fazer compras, e líquido sobra R$ 200. Então a renda per capita, se for só um casal, vai ser R$ 100 para cada. Então tem direito a receber sim o BPC-LOAS. Uma outra coisa que as pessoas confundem, que na mesma casa, elas acham que não pode ter mais de um BPC-LOAS. Pode ter sim. Pode ter até 3 BPC-LOAS. Porque a lei não conta como regime para contabilizar outra pessoa que recebe BPC-LOAS. Se a pessoa receber, isso não contabiliza como renda familiar. Não importa quantos BPC-LOAS que tem. Se a pessoa tiver direito, ela vai receber, independente daquilo lá contar como renda ou não. E mesmo se ela não tiver nunca contribuído com ele? Não, pode receber sim o BPC-LOAS. Essa tá na parte assistencial? Sim, assistencialismo da Constituição. E aqueles... Agora uma dúvida minha, que eu já ouvi alguém me perguntar, recentemente, assim, alguém me perguntou, quando você cuida de uma pessoa doente... Muito, muito, muito interessante essa pergunta. Aí o acréscimo de 25%. Toda pessoa, mas aí tá no Congresso para mudar, que hoje só as pessoas que são aposentadas por invalidez têm esse direito, que é a pessoa que precisa de cuidados de terceiros. Se você aposentou, outra pessoa aposentou, por aposentadoria por invalidez que precisa de cuidados de terceiros, ou um cadeirante, ou uma pessoa que ficou com Alzheimer, e provar que ela precisa de uma ajuda, ela pode receber sim um acréscimo de 25%. Que seria para essa pessoa que Isso aí. cuida.
A lei garante. Mas ela recebe no aposentado, que recebe 25 a É o mais? aposentado, no próprio o recebimento dele. Não é a pessoa que Não. cuida que recebe, é o É pra ele. aposentado que tem um acréscimo Isso para aí. pagar esse serviço, no É caso. isso aí. Se for 2.000, vai ser 25% em cima de 2.000, em cima que ele recebe. Interessante. E uma coisa também que eu estou ouvindo muito por aí, direito dos autistas. Como é que tem essa ligação aí do direito previdenciário com o direito dos autistas? É um tema que está muito em voga hoje, Aham. o direito dos autistas. E, assim, tem que ficar claro, porque hoje o judiciário está abarrotado dessas questões. De pessoas que protocolam bebê celoso, questão do autista. Mesmo sendo criança, a pessoa tem direito, sim, a um benefício, que é a questão que envolve os autistas. Eu peguei uma família, Silvia, que na mesma casa tinha 3 crianças. Autistas. Sim. E as 3 conseguiram receber. Porque a gente provou. Imagina como foi uma mãe. Essa muito mais é uma questão social. Como que a mãe vai trabalhar tendo essas crianças autistas? Não tem como. E fora o tratamento que é caríssimo. Aí você vai para a escola, nem toda escola pública tem um professor específico ou pedagogo para acompanhar essas crianças. Então a lei veio para resguardar essas crianças também, autistas. Porque por mais que a medicina fala que não é deficiência as crianças autistas, para a lei, isso assim é até benéfico para as crianças, é como uma deficiência. E em PPC Loas, o direito veio para resguardar essas crianças também, as crianças autistas, para ter esse direito. Às vezes, se entrar no INSS, perder, você pode entrar na justiça, que se provar, o conselho que eu dou. Além do laudo médico, eu aconselho a mãe atípica, pegar um laudo, na verdade, um relatório pedagógico na escola. A escola é obrigada a dar esse relatório pedagógico, que vai provar esse relatório pedagógico que a criança tem dificuldade de interação, tem dificuldade de fala, tem dificuldade de aprendizado. Junta com isso, com o laudo médico, vai ser muito bom para o processo, para o conteúdo probatório, para conseguir sim um BPC Loas para essa criança. E recebe até quando, Tafarel? Até quando o de valor? Até quando ele recebe esse benefício? Essa pergunta é interessante. Vamos dizer que o autista se torna um advogado e começa a oferir renda. O que vai acontecer? A INSS vai perceber que ele vai oferir renda e vai cortar o benefício automaticamente. Ou ele mesmo pode cortar o benefício, pedir para cortar, mas a partir do momento, qualquer pessoa, não precisa ser só uma pessoa que vai ser um adulto e tudo mais, mas a mãe do autista começar a oferir renda, a renda mais que o superior permitido, vai ser cortada automaticamente. Tafarel, muito obrigada pela sua participação aqui no Conecta. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Espero que você fique com a gente assim o máximo de tempo possível. E tem uma parceria agora, nós dois, Trabalhos Previdenciário. Ó, vou cobrar, hein? Bate-bola. Obrigada, gente. Até o próximo Conecta Parceiros de Negócios podcast.